Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor aprovaram no Senado Federal novo requerimento para que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, preste esclarecimentos no que tange ao inquérito 4781, citado como inquérito das fake news. Ademais, aprovou-se um requerimento para que o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, e 8 ministros do STJ expliquem sua viagem a Portugal. O senador Eduardo Girão pontuou: e nós temos a oportunidade de, mais uma vez, oferecer em um ambiente democrático de diálogo a possibilidade de o ministro Alexandre de Moraes vir aqui à Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal para justificar, junto com o Dr. Augusto Aras, PGR, com a ex-PGR, doutora Raquel Dodge, com o excelentíssimo senhor Sérgio Harfuch, procurador de Justiça de Mato Grosso do Sul, com o senhor Kleber Oliveira, procurador da República, e com outros convidados aqui, que eles possam tentar mostrar para a sociedade, por exemplo, por que a PGR mandou arquivar o inquérito 4781, que é o chamado inquérito de fake news e dos atos antidemocráticos. Nesta atuada, o parlamentar assinalou o caráter ilegal do inquérito e a reprovabilidade da conduta de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes resolveu bancar e continuar com esse inquérito, que, a meu ver, é completamente ilegal, porque ele é vítima, é juiz, é delegado, é tudo ao mesmo tempo. Um dia, as cortes superiores do mundo vão mostrar o abuso que está acontecendo aqui no Brasil, uma verdadeira ditadura da toga por omissão do Senado, mas esta comissão não está se omitindo. O ministro Alexandre de Moraes, que terá a oportunidade de vir aqui com a gente votando esse requerimento, vai poder explicar para a gente sobre isso, mas também o doutor Augusto Aras, que tomou uma postura diferente da senhora Raquel Dodge. Por que o entendimento da PGR mudou de um procurador para outro? No ensejo, Girão explicou o requerimento relacionado a Lewandowski. Outro requerimento meu, senhor presidente, que está aqui para ser votado hoje, é algo que diz respeito às viagens do senhor Ricardo Lewandowski e de 8 ministros do Tribunal Superior de Justiça que participaram de uma viagem para um evento em Portugal, custeada por empresas com legítimos, bilionários interesses na área da falência, pendentes de julgamento nos tribunais brasileiros por esses magistrados convidados para o evento. Então, eles precisam prestar esclarecimento ao fato. Nesta atuada, também foi aprovado requerimento para que Marcos Valério preste esclarecimentos no que concerne a relação entre PT e PCC. E, por último, o depoimento do senhor Marcos Valério é um grande veículo de comunicação, a revista Veja, que não é um veículo qualquer. Até há pouco tempo era o topo no Brasil de repercussão de revista semanal e tem uma matéria mostrando uma delação dele sobre o envolvimento, o suposto envolvimento entre o PCC, a morte do ex-prefeito Celso Daniel e o PT. Então, nós queremos chamar o ministro, aliás, o senhor Marcos Valério, para vir a esta comissão esclarecer sobre isso. O requerimento referente a Moraes argumenta o flagrante ativismo judicial imposto por algumas instâncias do nosso Poder Judiciário, mormente o Supremo Tribunal Federal, mas não só ele, tem interferido diretamente e, diga-se de passagem, intencionalmente, em decisões de outros poderes da República. A instauração do inquérito número 4781, aberto de ofício por decisão do ministro Dias Toffoli, foi uma clara violação dos mais básicos ditames que regem o devido processo legal no âmbito de seu regular sistema acusatório. Na prática, a mais alta Corte de Justiça passou a ser a vítima, o investigador e o juiz, no caso, já que vai decidir sobre fake news, ataques e ofensas a ele próprio. Outro sim, o requerimento aprovado argumenta: está pacificado no nosso ordenamento jurídico que cabe ao Ministério Público a iniciativa exclusiva para promover a ação penal pública na forma da lei, porém tal órgão acusatório foi,
no âmbito do inquérito 4781, totalmente impedido de exercer seu munus público. Em tempo, a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, tentou impedir a continuidade dessa investigação por considerá-la ilegal, encaminhando ao STF um documento informando que arquivou o inquérito porque só o Ministério Público poderia abrir e conduzir uma investigação criminal. Porém, tal decisão foi totalmente desconsiderada pelo ministro Alexandre de Moraes. O fato é que, mesmo atrelada a vícios de enorme gravidade e que seguem na contramão dos princípios que norteiam o devido processo legal, esse inquérito continua a produzir efeitos deletérios e a impor gastos que, até o momento, não temos a dimensão alcançada. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal seria realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Embora alguns senadores busquem fazer com que os ministros prestem conta de seus atos, como ocorre na Comissão de Fiscalização e Controle, os convites vêm sendo ignorados pelos ministros em ato de profundo desrespeito com a Casa Legislativa. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 13 meses, os jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Eu lhe agradeço muito, presidente Regoff. Em primeiro lugar, queria me solidarizar com o senhor, né? Eu acho que o cidadão de bem brasileiro, nesse final de semana, ficou mais triste, porque via uma esperança no senhor, pela sua coerência, pelo seu espírito público, de oferecer uma alternativa para os brasilienses, e isso, um jogo surpreendentemente sujo, posso dizer isso, lhe tiraram a oportunidade de concorrer ao governo do Estado, que era um sonho que todos nós compartilhávamos aqui, que o cidadão de bem dessa região tivesse a oportunidade de tê-lo como governador. Mas o senhor pode ter certeza que sai pela porta da frente nesse momento. Quem acompanha a política e cada vez mais está gostando e acompanhando no Brasil e aqui no Distrito Federal, sabe que as pessoas estão conhecendo os bastidores, estão conhecendo realmente como é a política no Brasil. Mas está mudando, justamente pela participação
da sociedade nas questões dos seus representantes. Então eu quero manifestar para o senhor, nesse primeiro momento, o sentimento de solidariedade, né, das pessoas, que eu moro aqui em Brasília, vou ao Ceará de 15 em 15 dias, mas convivo aqui na sociedade e vejo que o sentimento majoritário é de muita indignação pelo que aconteceu no partido que o senhor está. Eu queria, antes de iniciar aqui a importância dessa sessão, pedir um pouco de paciência para o senhor, porque o que nós vamos votar, eu já liguei aqui para alguns colegas e eles ficaram de registrar a presença, o que nós vamos votar nessa sessão, que é a única que acontece deliberativa na semana, é algo muito importante para a busca da verdade, para a busca da boa política, para que a gente possa cumprir o nosso dever aqui. Nós temos, só eu sei que tem outros senadores que têm relatorias, mas só eu tenho 3 requerimentos aqui que são de interesse não de um grupo político de direita, de esquerda, de centro, não se é a favor de governo ou contra governo. Esse é o interesse do cidadão de bem. Como o senhor, sou um parlamentar que vou nas feiras, que vou nos mercados, que converso, que ando de avião de carreira, que converso com as pessoas olho no olho nas ruas, e elas estão querendo saber até quando, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, alguns dos seus ministros, que são chamados, convidados a vir aqui, a gente não pode convocar, constitucionalmente a gente não tem esse poder, mas a gente pode fazer o nosso papel para convidar. E essa comissão de transparência, fiscalização e controle, presidida pelo senhor, teve a coragem, pela primeira vez na história do Senado Federal, de emitir convites, de votar, aprovar e emitir convites para ministro do Supremo Tribunal Federal. Eles não compareceram. Eles não deram, em uma delas, nem satisfação. E nós temos a oportunidade, presidente Regufe, de mais uma vez oferecer, num ambiente democrático de diálogo, a possibilidade do ministro Alexandre de Moraes vir aqui à Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal para justificar, junto com o doutor Augusto Aras, PGR, com a ex-PGR, doutora Raquel Dodge, com o excelentíssimo senhor Sérgio Rafote, procurador de Justiça de Mato Grosso do Sul, o senhor Kleber de Oliveira, procurador da República, e outros convidados aqui, que eles possam tentar mostrar para a sociedade por que a PGR, por exemplo, diz que o inquérito 4781, que é o chamado inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos, por que a PGR mandou arquivar e o ministro Alexandre de Moraes resolveu bancar e continuar com esse inquérito, que, ao meu ver, é completamente ilegal, porque ele é vítima, ele é juiz, ele é delegado, ele é tudo ao mesmo tempo. Um dia as cortes superiores do mundo vão mostrar o abuso que está acontecendo aqui no Brasil, uma verdadeira ditadura da toga, por omissão do Senado, mas que essa comissão não está se omitindo. O ministro Alexandre de Moraes, que terá a oportunidade de vir aqui, a gente votando esse requerimento, vai poder explicar para a gente sobre isso, mas também o doutor Augusto Aras, que tomou uma postura diferente da doutora Raquel Dodge. Por que o entendimento da PGR mudou de um procurador para outro? Outro requerimento meu, senhor presidente, que está aqui para ser votado hoje, é algo que diz respeito às viagens do senhor Ricardo Lewandowski e 8 ministros do Tribunal Superior de Justiça que participaram de uma viagem para um evento em Portugal, custeada por empresas com legítimos bilionários interesses na área da falência, pendentes de julgamento nos tribunais brasileiros,
por esses magistrados convidados para o evento. Então eles precisam prestar esclarecimento ao fato. E por último, o depoimento do senhor Marcos Valério, que foi num grande veículo de comunicação, a revista Veja, não é um veículo qualquer. Até pouco tempo era o topo no Brasil de repercussão de revista semanal, e tem uma matéria mostrando de uma delação dele sobre o envolvimento, o suposto envolvimento entre o PCC, a morte do ex-prefeito Celso Daniel e o PT. Então, nós queremos chamar o ministro, o senhor Marcos Valério, para vir essa comissão para esclarecer sobre isso. É isso que eu queria lhe pedir em nome do Brasil, em nome da democracia, que a gente possa cumprir nosso papel. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Eduardo Girão, eu vou colocar aqui os seus requerimentos em votação, os itens 5 a 8 aqui da pauta, vou colocar em bloco, e agradecer a Vossa Excelência aí as palavras de solidariedade, dizer a Vossa Excelência que foi muito difícil, mas agora vou olhar para frente. Entrei na política de cabeça erguida, olhando as pessoas nos olhos, e saio de cabeça erguida, olhando as pessoas nos olhos. Saio com a sensação de que me mantive digno e fui leal aos meus princípios, e saio de cabeça erguida. Isso, para mim, é uma coisa importante. Claro que não foi fácil, foi um momento muito difícil, mas eu quero olhar para frente, sem mágoa, sem rancor. Pelo menos vou ter mais tempo agora para ficar com a família, com os amigos, com aquelas pessoas que gostam de mim. A política também toma muito tempo. Para mim foi uma surpresa, não foi fácil. Eu tinha atingido 25 pontos aqui nas pesquisas aqui no Distrito Federal. E aí aconteceu isso. Mas vida que segue. Foi negado a legenda, foi me oferecido para ser candidato a deputado federal, e aí eu recusei isso e quero olhar para frente, sem rancor, sem mágoa, e ser feliz. Entrei na política de cabeça erguida e olhando as pessoas nos olhos, e saio do mesmo jeito. Eu vou pôr... Então, o senador Estível e o senador Exalci pedindo a palavra, eu pergunto se eu posso fazer a votação do item 5 a 8 e depois passar a palavra para as vossas excelências. Ok, eu agradeço. O item 5 a 8 são todos de autoria do senador Eduardo Girão. Eu queria saber se alguém se opõe a que seja votado em bloco. Então vamos votar em bloco os itens 5 a 8. O item 5 é o requerimento da CTFC número 40 de 2022, que requer nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2º da Constituição Federal e do artigo 93, inciso 2º do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de debater o conflito de opiniões sobre o inquérito 4781 e também a violação do devido processo legal dos direitos e garantias individuais e o do sistema acusatório. O item 6, o requerimento da CTFC número 42 de 2022, que requer nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2º da Constituição Federal e do artigo 93, inciso 2º do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de que o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, e os 8 ministros do STJ que participaram de viagem para evento em Portugal, custeada por empresas com litígios bilionários na área de falência, pendentes de julgamento por esses magistrados convidados para o evento, prestem esclarecimento sobre esse fato.
O item 7, requerimento da CTFC número 43 de 2022, requer nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2º da Constituição Federal e do artigo 93, inciso 2º do Regimento Interno do Senado Federal, que na audiência pública objeto do requerimento 40 de 2022 seja incluído como convidado o excelentíssimo senhor Bruno Bianco Leal, advogado-geral da União. E o item 8, requerimento da CTFC número 45 de 2022, requer nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2º da Constituição Federal e do artigo 93, inciso 2º do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de que sejam esclarecidas as declarações dadas pelo senhor Marcos Valério em depoimento à Polícia Federal. Em discussão, os requerimentos de autoria do senador Eduardo Girão, de número 5 ao número 8. Não havendo quem queira discutir, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Eu passo a palavra agora ao senador Stevenson Valentim. Senhor presidente, boa tarde. Eu não poderia ficar em silêncio diante do que estava sendo discutido. Primeiro, parabenizar o senador Eduardo Girão pelos requerimentos de convite, mais uma vez, dos ministros para trazer explicação não só para o Senado Federal, mas para quem mais interessa, ao povo brasileiro que paga por tudo nesse país, e principalmente para trazer o senhor Marcos Valério para dar um maior esclarecimento sobre essa relação política com crime organizado. É inadmissível. Se a gente não admite a polícia se associar a nenhuma outra instituição, quem dirá a política. Em relação particular ao que eu conheço do senhor, não por ter sido integrante do Podemos, mas conhecendo, não só de 3 anos e 7 meses que eu estou no Senado e na política, como um político de caráter para esse país, de valores inegociáveis. Qual o partido que não queria ter nos seus quadros um senador, um ser humano, um cidadão como o senhor? É lamentável que isso esteja acontecendo. É lamentável mesmo, uma perda para a política brasileira, algo de tanto valor humano, ético, de moralidade como o senhor. O que as pessoas precisam saber é o que acontece nos bastidores de uma pré-campanha ou de uma convocação de uma seleção de políticos para participar de um pleito eleitoral. As pessoas ficam... Existe o discurso que o partido político ele serve para a democracia brasileira. Não é isso que a gente vê. Deixar o senhor fora de um pleito político não é nunca democracia no meu ponto de vista. Então, além das lamentações, eu dou meus parabéns para o senhor não se curvar ao que queriam que fizesse com o senhor, deputado federal, não pelo desmerecimento do cargo, mas não por atender o que o senhor e a população queriam, que era para o governo. Os acordos, eu não sei qual foram feitos. O que foram prometidos, eu também não sei, não faço ideia. Mas deixar o senhor de fora de uma campanha que quem decidiria seria o eleitor, mostra que a democracia do nosso país não é tão ampla como se mostra. Ter o senhor excluído de um pleito eleitoral mostra fragilidade, pelo menos no meu ponto de vista, que a gente pode ver do domínio dos partidos políticos sobre os seus candidatos. Se o senhor, como senador de um ótimo mandato, não só de agora de Senado, mas desde quando entrou na política, respeitando o dinheiro público, com zelo, a qual o senhor sempre tratou, com toda essa competência, com esse caráter, se não há essa oportunidade do senhor participar pelo aquilo que as pessoas estão lhe convocando e pelo que o senhor deseja, em retribuir pelo compromisso que tem, a gente fica sinceramente desconfiado. Tanto eu como o senhor somos a favores das candidaturas avulsas, que a gente não pudesse passar por isso. Estou participando das campanhas, a pré-campanha eleitoral aqui no meu estado como governo, pelo partido Podemos, e eu sei de perto que essa pressão
essa pressão de formar esses grandes grupos políticos em torno de tempo de televisão, fundo eleitoral, apoios políticos, para um só objetivo: ganhar uma campanha política. As pessoas se distanciam da população e se aproximam muito dos arranjos criados para ganhar uma campanha. Eu não sei se os outros que estão me assistindo, ou se não, se a população que está vendo, concorda com o meu pensamento, mas é difícil ser íntegro nesse país. É muito difícil manter a retidão, é muito difícil garantir e se manter dentro dos seus valores, não se corromper. Então, meus parabéns, senador Regufe. E é uma perda o senhor sair da vida pública, uma perda muito grande para o nosso país, principalmente para mim, que sempre o admirei antes mesmo de entrar na política. Foi a primeira pessoa que eu procurei no Senado para conversar, e tenho o senhor como espelho em quase tudo que o senhor faz. Desde a economia de gabinete, desde ter uma eficiência dentro do que é possível, ou se não das nossas responsabilidades dentro do Senado Federal, até mesmo essa transparência de falar com as pessoas e de cabeça erguida. O senhor sempre vai ser exemplo para mim, hoje e sempre. Obrigado pelo ensinamento que o senhor me deu até aqui. Muito obrigado, senador Stevenson, meu amigo. E obrigado pelo carinho, pelas palavras, pelo reconhecimento. E tenho certeza que você vai continuar representando com toda a dignidade, sendo esse excelente representante da população do Rio Grande do Norte aqui no Senado. Obrigado pelo carinho, pelas palavras, pela força. E não foi fácil, mas agora é olhar para frente, vida que segue, e temos que olhar para frente. Saio de cabeça erguida, da mesma forma que eu entrei na política. Obrigado mesmo, Stevenson. Obrigado pelo carinho e pelas palavras, meu amigo querido. Senador Exalci,